Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de matemática. Essa aula é para o ensino remoto para o 8º ano. Eu sou a professora Emanuela. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre pesquisas, os dois tipos principais de pesquisa e também os tipos de amostras para realizar uma pesquisa. Esse assunto, ele está disponível também no livro didático de vocês, lá no capítulo 8. Então, quem tiver curiosidade, pode estar consultando o livro para esclarecer as dúvidas, certo? Bom, nós temos basicamente dois tipos de pesquisa. A pesquisa censitária, tá? E nós temos a pesquisa amostral. Quando a gente fala em pesquisa censitária, essa pesquisa ela vai ter um objetivo de realizar uma contagem total de uma população e também de identificar algumas características dessa população e de domicilianos brasileiros. A pesquisa censitária, o objetivo dela é entrevistar todas as pessoas públicos dessa pesquisa. Então, todo mundo que se encaixa dentro da pesquisa, o objetivo dela está entrevistando. Então, um exemplo aqui é algumas pesquisas feitas do IBGE, né? O que eles chamam de censo. Então, aqui a gente percebe algumas informações, né? Ele contempla aí vários municípios. Ele fala quantas pessoas foram contratadas, quantas pessoas foram entrevistadas, o valor em reais, tá bom? Então, em algumas situações, o que acontece? Não há tempo disponível, nem recurso para uma pesquisa censitária. Imagine aí uma pesquisa de âmbito mundial, talvez. Então, teria que entrevistar todas as pessoas do mundo. Então, exigiria recurso, exigiria muito tempo. E aí, quando não é possível realizar esse tipo de pesquisa, eles fazem uma pesquisa por amostra, tá? Então, em uma pesquisa por amostra, nós vamos ter dois nomes muito importantes: população e amostra, ok? Então, a gente chama de população o conjunto de todos os elementos que estão sendo investigados na pesquisa. Então, quando essa pesquisa é censitária, cada elemento da população é investigado. E a gente chama de amostra um conjunto formado por parte do elemento da população. Ou seja, quando a gente faz uma pesquisa por amostra, é investigada apenas parte da população, que busque retratar as características dessa população. Então, a amostra não é escolhida aleatoriamente, ela também é pensada para que essa amostra ela realmente represente a população completa, certo? E aí, quais são os tipos de amostras que a gente vai ter? Então, para que a gente possa entender aí melhor os tipos de amostra, vamos utilizar uma situação problema, onde a gente vai considerar uma pesquisa feita por uma empresa para saber a qualidade dos parafusos fabricados em cada lote, certo? Então, nesse caso, que é a população? A população é o conjunto de todos os parafusos desse lote. Isso é a minha população, é o total. Só que aí ele não vai verificar todos, ele vai fazer uma pesquisa por amostra e aí ele vai analisar alguns parafusos. E aí ele, para analisar alguns parafusos, ele tem diversas formas de escolher essa amostra. Então, primeiro, a amostra aleatória, né? Também conhecida aí como amostragem simples. O que acontece nela? É como se fosse um sorteio. Todos os participantes têm a mesma chance de participar. Por exemplo, então aqui nos parafusos eu tenho a amostra e eu vou sortear 5. Então, todos eles têm a mesma chance de ser sorteado. Mas aí eu faço esse sorteio e vou fazer a pesquisa justamente com os 5 sorteados, certo? Então, essa amostragem simples, ela se baseia em um sorteio. Nós temos a amostragem sistemática,
que é quando eles são organizados, seguindo uma ordem e escolhidos conforme um critério. Por exemplo, eu coloco tudo na ordem e vou escolher de 4 em 4. Então, veja, se eu escolho esse parafuso, eu vou escolher o próximo quarto parafuso, o próximo também o quarto, o próximo também o quarto, tá? Então, é uma amostragem sistemática. Eu tinha uma ordem ou uma listagem e aí eu escolhi um fator, um critério para fazer essa escolha, certo? E nós temos a amostragem estratificada. É aquela na qual se divide a população em subgrupos ou estratos. E aí, dependendo do critério do estudo. E é realizado em cada subgrupo outro tipo de amostragem aleatória. Exemplo, ele pegou aqui, ó, cada lote, tá? E de cada lote ele tirou um parafuso. Então, veja, ele criou subgrupos, que eram os lotes, e depois ele fez um sorteio entre esses lotes, tá? Para escolher um grupo, um elemento de cada lote. Esse tipo de pesquisa ele é o mais comum utilizado em pesquisas que tendem a retratar situações, opiniões da população. Então, eles verificam, dividem a população em subgrupos, jovens, adultos, idosos, e desses subgrupos eles têm a quantidade de cada subgrupo que eles devem pesquisar. E aí essas pessoas serão aleatórias, certo? Por que isso? Porque aí isso vai representar a situação real, tá? Então, se eu tenho uma população que tem muito adultos, na minha pesquisa estratificada, o meu lote, o meu subgrupo de adultos, vai ser o grupo que vai ter mais pessoas selecionadas, tá? Mas essas pessoas serão selecionadas de forma aleatória, ok? Então, relembrando quais foram os pontos da aula de hoje. Nós vimos o que é uma pesquisa censitária, que é aquela em que todos os envolvidos na pesquisa são entrevistados, mas que ela é muito difícil de ser utilizada por questões de recurso e tempo. Então, normalmente se utiliza uma pesquisa por amostra, onde apenas amostras da população serão pesquisadas, questionadas. E essa amostra, ela existe em 3 principais formas de ser escolhidas. A simples, né, que é um sorteio, onde todos têm a mesma probabilidade de serem convocados. A sistemática, onde dentro de uma ordem eu estabeleço um critério. E a estratificada, em que eu tenho uma subdivisão de grupos e dentro desses subgrupos eu faço o meu sorteio, ok? Bom, por hoje é só e aí a gente se encontra novamente na próxima aula.